Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é a escalada da responsabilidade no trânsito. É isso aí, vamos desconstruir juntos como a justiça realmente enxerga o rigoroso artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. A ideia aqui é fazer um verdadeiro raio-x na legislação e também naquela jurisprudência importantíssima do Superior Tribunal de Justiça. É um estudo detalhado, sabe? Vamos olhar para a causa, para o efeito e para aquelas consequências jurídicas bem severas que acontecem quando, infelizmente, ocorre a perda de uma vida nas nossas ruas e rodovias. Passando rapidinho pela nossa rota de hoje. 1. Homicídio culposo no trânsito. 2. Fatores de aumento de pena. 3. A mistura fatal de álcool e direção. 4. O limite do dolo eventual. 5. Entendendo o perdão judicial. E para fechar a conta, 6. O vínculo afetivo exigido. Vamos começar. Seção 1. O homicídio culposo no trânsito, estabelecendo a nossa linha de base legal. Bom, a lei enxerga esse ato de uma forma bem específica. O artigo 302 pune a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor. E olha, culposo é a palavra-chave da vez. Basicamente significa que a pessoa ao volante não teve aquela intenção direta de tirar uma vida, o resultado trágico aconteceu por uma falha no dever de cuidado, e isso se divide em 3 ações que a gente precisa ter em mente. A imprudência, que é agir sem cautela, tipo pisar fundo no acelerador, a negligência, que é aquela omissão, como dirigir um carro que está sem freio, ou a imperícia, que é a falta de habilidade técnica mesmo. A pena base para esse erro trágico, detenção de 2 a 4 anos, além da suspensão da habilitação. Seção 2. Fatores de aumento de pena. Porque a lei não trata todo o erro da mesma forma. É a partir daqui que a gente entra na escalada da responsabilidade. O parágrafo 1º do artigo 302 diz que a pena sobe de 1/3 até a metade se acontecerem certas coisas que mostram um desrespeito ainda maior pela segurança. Quais são essas coisas? Anota aí. Não ter carteira de motorista, cometer o ato em cima da calçada ou na faixa de pedestres, que são os refúgios sagrados de quem está a pé, fugir e omitir socorro quando dava para ajudar em segurança e, por fim, estar trabalhando profissionalmente no transporte de passageiros, já que, convenhamos, se exige uma responsabilidade em dobro desse motorista. Cada um desses pontos multiplica a punição simplesmente porque multiplica o risco. Seção 3. A mistura álcool e direção. Chegamos no grande ponto de virada da nossa legislação. Presta bem atenção em como a severidade do parágrafo 3º muda o jogo. O que acontece se rolar influência de álcool ou de qualquer substância que cause dependência? A punição muda completamente de patamar. A gente dá um salto gigantesco de uma pena de detenção de 2 a 4 anos, que costuma ter um regime inicial mais brando, para uma reclusão de 5 a 8 anos. E a reclusão, minha gente, é desenhada para ser bem mais rigorosa, quase sempre indicando o início lá no regime fechado. O recado da lei é claríssimo. Misturar bebida e direção não é só uma imprudência comum, é um crime substancialmente mais grave. Seção 4. O limite do dolo eventual, quando a justiça vai além do texto puro e o STJ entra em cena. A linha entre o erro e a intenção pode ser super tênue. O homicídio culposo, como a gente viu, foca naquele acidente sem intenção. Mas o Superior Tribunal de Justiça firmou um entendimento fortíssimo em casos extremos. Se o resultado vem de uma combinação explosiva de álcool com excesso de velocidade, o Ministério Público pode sim denunciar o condutor por homicídio doloso, exatamente, dolo. É o famoso dolo eventual. A lógica é que quem bebe, dirige e ainda acelera acima do limite, no fundo, assume conscientemente o risco de matar. Já não é mais um simples acidente, é a aceitação de que tirar uma vida é um resultado possível daquela atitude. É o grau máximo de responsabilidade no trânsito. Seção 5. Entendendo o perdão judicial. Vamos mudar um pouquinho a perspectiva e olhar para o lado mais humano da lei. Porque a lei não é feita só de punições frias e calculadas. Existe o chamado perdão judicial. Ele acontece quando a sanção penal simplesmente perde o sentido, sabe? Isso rola porque as consequências daquele acidente já atingiram o causador de uma forma tão devastadora, tão permanente no lado físico ou psicológico, que a justiça entende que o resultado trágico já é a pior punição possível. Prender essa pessoa não traria benefício nenhum para a sociedade. O Estado recua e abre mão de punir, porque o sofrimento diário já cumpre perfeitamente esse papel. Mas olha só, essa misericórdia tem limites bem desenhados. O próprio STJ faz um alerta muito importante. Eles dizem que a solidarização com o choque psicológico não pode conduzir a uma eventual banalização do perdão, principalmente no atual cenário de violência no trânsito.
O que os ministros estão pontuando é que a violência no trânsito é uma epidemia. Se a justiça começar a perdoar todo condutor que ficar abalado depois de causar uma fatalidade, o perdão vai virar regra. E aí, a lei perde totalmente aquele poder essencial de manter a ordem. Seção 6. O vínculo afetivo exigido. O que nos leva ao nosso ponto crucial de hoje. Afinal, se o perdão não pode ser banalizado, quem realmente tem direito a ele? A regra é clara. Para usar o sofrimento psicológico intenso como justificativa, é obrigatório existir um laço, um vínculo afetivo prévio entre o condutor e a vítima fatal. A jurisprudência simplesmente não aceita que o choque de atropelar um desconhecido na rua justifique o perdão judicial. O exemplo clássico que a gente mais vê na doutrina é, infelizmente, de partir o coração. Um pai que, manobrando o carro na garagem sem o devido cuidado, acaba tirando a vida do próprio filho pequeno. Nesse cenário terrível, a dor é incomensurável, o laço de amor é evidente. Prender esse pai não faria o menor sentido social ou moral. Mas para e pensa com a gente. Por que a justiça faz questão de exigir de forma tão estrita esse vínculo prévio? Por que não medir apenas o nível de remorso do condutor na hora? A lógica do STJ responde a isso de um jeito bem cirúrgico. Primeiro, fecha portas para brechas na lei. Se não precisasse de vínculo, todo advogado de defesa ia alegar trauma psicológico e a regra ia se aplicar a literalmente qualquer acidente fatal. Segundo, o vínculo garante de forma objetiva que o sofrimento vai ser indubitavelmente grave o suficiente para durar a vida toda, que é um requisito básico para o perdão. E terceiro, manda um recado claro para todos nós. A lei continua firme. A punição continua existindo para inibir a imprudência nas ruas. O perdão judicial é a mais estrita das exceções, reservada só para aquelas dores que a própria lei reconhece que estão muito além da sua jurisdição. E assim a gente fecha mais uma análise por aqui. Federais do Ensino, um papo melhor para o mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com. https://s.cnpqbr/cvlatesweb. pkg-impcv.trata: https://lates.cnpqbr039879426395480